The Horizon é um manhwa que eu provavelmente vou ter algumas dificuldades para falar, pois ele não se assemelha a mangás que eu já li, ele não me lembra de outros manhwas, só que eu li pouquíssimos, então não posso dizer muita coisa, e eu acho ele parecido com alguns HQs que eu já li, mas eu também não li muita HQ ultimamente, então eu não consigo catalogar ele de alguma forma. Mas é praticamente isso. Se alguém me entregasse The Horizon todo encadernado e dissesse que ele é um HQ, eu aceitaria isso numa boa e diria para mim mesmo que isso é um HQ. O jeito que a história se desenrola, que se desenvolve é tão distante dos mangás que eu leio, dos manuais que eu já vi, que acaba sobrando apenas as HQs. Não que isso seja a prova definitiva da qualidade dele, de certa forma até que é, mas também não significa os seus defeitos, que de certa forma também é. A referência que The Horizon teve provavelmente é localizada em alguma parte da Europa ou talvez na América. Aqui nós somos apresentados a capítulos com muitíssimas páginas que vão de 35 até 70 ou mais. Isso pode assustar, mas quando vemos a quantidade pequena de diálogos que temos em cada capítulo, o susto pode diminuir. É uma obra que tenta muito ser exemplo de show me don't tell, então ele se empenha muito em expressar suas intenções só nas ações e caras dos personagens. E falam sempre pouco, porque vamos dizer que os diálogos desse manual não são lá dos melhores ou dos menos genéricos. Quando a narração é bem passiva e escondida, a situação quase sempre funciona perfeitamente. Mas quando ela começa a querer aparecer mais e mais, sendo expositiva, o resultado não é bom. Começa a tentar ditar o que o leitor tem que tirar dessa situação, mesmo que isso já estivesse bem claro. O arco do Homem de Terno não é muito bom por causa disso. Isso é uma coisa ruim, mas no outro lado da moeda, vemos que o autor é bastante eficiente ao conduzir uma história onde 75% delas são quadros sem falas e nunca parece que está faltando alguma coisa ou deixando ela confusa. É uma história coesa do começo ao fim. Isso é impressionante, sem contar pelo curto espaço de tempo. Ok que são sempre muitas páginas, mas os quadros são bem largos também. Eu vejo esse manual como tudo o que eu esperava de Gundam War in the Pocket. Não que o War in the Pocket seja ruim, longe disso, mas eu pensava que seria uma criança testemunhando os horrores da guerra, e esse Gundam não conduz a história exatamente desse modo. Logo, no começo de The Horizon, o nosso protagonista, que é uma criança, anda por meio de um monte de corpos, ele encontra a mãe dele assassinada, é horrível de se ver. Aí ele encontra a garota e eles decidem sempre caminhar em frente. Então sim, esse manual não é sobre a guerra que está acontecendo naquele país. Não existe um detalhamento sobre ela. Quem são os lados que estão em conflitos? Quais são os países em guerra? Por que isso está acontecendo? Só conseguimos entender que não é uma guerra civil, já que os garotos encontram pessoas que falam uma língua diferente no caminho. A intenção é que você se coloque no lugar de uma criança que provavelmente não tinha conhecimento sobre política, o que está acontecendo no seu país e no mundo, e assim tendo que encarar todas as barbaridades presentes dentro e fora do conflito armado. A atenção é para as pessoas, não para a guerra. O garoto pode parecer avançado demais no seu desenvolvimento. Ele começa a pensar friamente na situação, às vezes sem o menor pingo de empatia que, sim, eu sei que isso só atrapalharia ele, mas isso já é no começo, logo depois de ele ter acabado de perder a mãe. É estranho, mas ainda tem muito caminho pela frente e todo o seu desenrolar e desfecho são bem envolventes. Vendo ele tentar achar bons momentos junto com a garota são maravilhosos. Só reforçando que esse garoto precisava de um abraço. A garota tem muita coisa a dizer, ela não é só uma ponte sentimental do garoto, é nela que o autor tenta convencer o leitor a entender a situação no sentido mais emocional, sem ser um discurso inocente, mas que tenta, de todas as formas, encontrar um pingo de esperança ao meio de tanta desgraça acontecendo, mesmo depois de tudo que lhe ocorreu. Eu queria muito ter tido essa vontade da garota em 2020. Para fim de curiosidade, eu estou gravando esse vídeo em 2020 ainda. The Horizon é uma obra fácil de se ler, mas muito difícil de se olhar. Nesse final de vídeo, eu só consigo parafrasear o François Truffaut. Não existe filme anti-guerra. É, talvez uma das frases mais famosas dele e que abre mais para uma reflexão de todos os filmes de guerra já feitos que, mesmo se tal filme seja autoproclamado anti-guerra,
ele é de fato, mesmo nas bases do entretenimento? Teoreso também sofre desse mesmo problema? Talvez, mas vamos dizer que ele é uma das obras que mais tentaram fugir disso.